Fala Academia Motor, vamos para a nossa terceira live com o Christian da FT Education. Você está vendo esse vídeo no IGTV, no YouTube da Academia Motor, no IGTV da FT Education. Vamos lá, 59 minutos, vocês vão aprender muita coisa. Fala José Staldi, fala todo mundo, o Christian já vai entrar, a gente já começa. Fala Mechanicals, e tem uma novidade para vocês. Fala Marcelo, dono da Audi, que a gente está fazendo o projeto. Vocês vão ver um arquivo aqui em Word que o Christian fez, explicando todos os detalhes aí. Ah, não tá sendo áudio? Deixa eu ver, peraí, deixa eu trocar aqui. Pronto, acho que agora tá saindo o áudio. Fala Christian, vamos lá. Telegram da Academia Motor, só entrar no link aqui, lá na bio, só clicar lá, que vocês podem baixar o vídeo, o arquivo, que já tá lá. Fala Christian! E aí, tudo bom? Tá bem de camisa, hein, deixa eu ver. Hoje eu tô a caráter. Esse é pra agradar o Marcelo e meu irmão. Esse aqui eu ganhei de presente dele. Sensacional. 5 cilindros. Sensacional. É 5 cilindros, um turbo, igual a felicidade. É, igual a felicidade, não tem como. Mas esses brinquedos são demais. O som do motor é perfeito, tudo é muito legal mesmo. E aí, vamos para nossa terceira? Vamos, Marcão. Primeiro, boa noite para todo mundo, pessoal. Sejam bem-vindos. Obrigado aí pela. Tem um monte de gente aí que comenta os vídeos, participa, assiste. Às vezes depois a gente tem publicado os vídeos no YouTube da Academia Motor e os vídeos também ficam disponíveis no IGTV da FT Education. Então eu acho que isso acaba virando um legado aí da parceria aí da FT Education com a Academia Motor. Nós prometemos no vídeo passado que a gente ia começar com algumas perguntas, né? Vai lá, Sim. Marcão. Tu guardou as perguntas? Não consegui baixar as perguntas. Vai ter que ser, a galera tem que mandar aqui ao vivo agora. Não tem problema, que bom. Bom, enquanto Quem isso, enquanto a galera vai fazendo as perguntas aí do que ficou, eu vou começar com uma revisãozinha da parte de eletrônica, né? Porque a gente diz assim, ó, tem 3 minutos, a gente deu uma eletrônica, né? Se eu não me engano, o Marcelo já escolheu, né, uma FT450 para o projeto dele. Então a gente adequou a 450 e depois eu vou trazer uma observação se ele tivesse escolhido, por exemplo, uma 550, quais os benefícios, no que ele poderia explorar mais e tal. Mas a gente vai entender um pouquinho quais são as possibilidades que ele tem com a 450. Recursos interessantes que ele tem na 450, na minha opinião. Primeiro, uma malha fechada e trabalhando com wideband nano, onde ele manda informação por CAN, então ele não ocupa nenhuma das entradas, que essa é uma das limitações da 450, né? Que é ter um número limitado de entradas e saídas. A detecção de marcha é feita pelo sensor de velocidade, então eu coloquei ali que o primeiro item ele é um sensor de velocidade, e o interessante é que quando eu tenho velocidade, eu também posso fazer o meu two-step por velocidade. Escolho a velocidade se a roda dianteira ou traseira. Então fica bem legal coloca depois de 3 km por hora, desliga o two-step. Para um carro de rua eu acho bacana. Para um carro de arrancada às vezes tem um delay, porque de acordo com o número de dentes fica um pouquinho mais complicado. Tá? Vai anotando as perguntas e Marcão, depois que eu terminar a gente vai responder pro povo aí. Que eu tô vendo que agora o pessoal começou a digitar. Pode mandar pergunta aqui, galera. Tá, e aí uma coisa que eu acho interessante também é que se ele optar existem 2 possibilidades de controle de pressão de turbo, tá? Uma onde ele tem que usar obrigatoriamente um sensor na cabeça da válvula e usando um sensor na cabeça da válvula, não é essa parte ainda, depois vamos chegar na N75. Ele teria que usar, por exemplo, aqueles 2 injetores e um sensor PS10 na cabeça da válvula, aí ele teria a possibilidade de boost por marcha. Na 450 fica um pouquinho apertado, porque daí tu deixa de usar outras coisas. Tu ocupa um sensor a mais e 2 saídas azuis obrigatoriamente, então acaba ficando um pouquinho apertado. Mas tem uma opção bem legal que é essa que eu passei aí, que a gente vai explorar daqui a pouquinho, que é o boost utilizando a válvula N75, tá? Outra função legal que a entrada de velocidade vir proporciona é o roll start. É aquela arrancada andando, né, que tu vem
com o carro em marcha, aperta o dedo no botão e quando tu coloca o dedo no botão, aí eu teria que usar uma entrada para two-step, daí eu não posso usar um two-step por velocidade, de novo. Aí eu tenho, por isso que eu digo, tudo eu tenho que ficar jogando com entradas e saídas, porque ficar. E aí por isso que vai ter todos os benefícios que eu falo do 550 depois. O Roll Start é um negócio fantástico, mas eu teria que ter um botão. Então, talvez, para isso, eu teria que abrir mão ou pressão de óleo, ou pressão de combustível, ou algum outro item, temperatura do motor eu já acho complicado, porque questão de segurança, e até por causa de correção de. Seria pressão de óleo ou pressão de combustível, e ele tem, se eu não me engano, esse carro original, ele já tem lá os manômetros de monitoramento de pressão de óleo e pressão de combustível. Pressão de combustível não me recordo, mas pressão de óleo acho que tem, tá? Faz tempo que o meu irmão tinha um S6, eu não sei, não me recordo de cabeça. E uma outra questão que eu acho interessante, que poderia utilizar na 450, é a função Flex Fuel, mas eu teria que usar o sensor Flex Fuel, né? E a gente já falou na live passada sobre ter um sistema de aquisição de dados. Eu separei assim o que eu usaria de uma maneira assim mais inteligente. Eu usaria a velocidade, o sensor de velocidade na roda dianteira. Eu usaria um EGT geral, tá? Para questão de acerto, para uso. Eu não sei se o uso dele vai ser mais estrada, mas poderia substituir o EGT geral pela uma entrada de two-step para o Roll Start, ou poderia substituir o EGT geral pelo Flex Fuel, poderia substituir. Então esse aí vira o Coringa, né? O EGT geral, ele pode ser utilizado aí para outras coisas, para pressão na cabeça da válvula, entre outros itens, tá? Aí eu coloquei TPS, que isso é obrigatório, pressão de óleo, temperatura do motor, pressão de combustível e temperatura do ar. Esses são seriam as possibilidades aí que seriam interessantes, ok? Aí, saídas. Saídas ele vai ter no azul 1, ele vai ter todos os injetores, bancada A. Como ele vai ter um injetor de alta impedância, que é aquele de 80 libra-hora, ou utilizando o ID 1050X, que se não me engano a gente separou na última live, eles são injetores de alta impedância. Eu posso utilizar até 6 injetores dessa impedância. Se eles fossem entre 7 e 10 ohms, limitaria em 4, tá? Se eu não me engano, eles têm mais do que isso. Eu não me recordo se o ID, eu não tenho certeza se ele não tem 9 ohms, tá? Mas está dentro do limite porque são 5 injetores. Eletroinjetor, eletroventilador na saída azul 2. Eu usaria uma saída PWM, a gente vai explicar por que saída PWM, porque daí eu posso controlar a válvula N75. De vez de usar dois estímulos para controle de pressão de turbo, eu posso utilizar através de uma válvula, e eu acho bem interessante usar esse sistema. A bomba de combustível, que também é possível, né, se utilizar a bomba de combustível utilizando um sistema externo. Então, não necessariamente, eu acho legal só por questão de segurança, porque se o motor perder sinal de rotação, 6 segundos depois ele desliga. E por último, uma válvula PWM de marcha lenta, que como o carro tem ar-condicionado, não dá para perder esse benefício. Isso é uma opinião, ok? Perfeito. Então, aí, como é que a gente faria o controle da válvula auxiliar PWM para controle de pressão de turbo, né? Aí está um pouquinho abaixo. Eu faria, tem a opção ali por RPM, por velocidade, por tempo ou por MAP. Na verdade, como ele é um carro de uso, ele poderia, na minha opinião, por um uso de rua, eu faria por dois meios, ou por velocidade, ou faria por RPM. Tá? O RPM tem uma questão que eu tenho que cuidar em carros tração dianteira, por exemplo, que quando eu boto, por exemplo, eu coloco mais pressão e de acordo com o meu RPM eu posso perder tração. Então isso é uma faca de dois gumes, né? Então eu vejo que em alguns casos, por exemplo, um carro de track day ou um carro que eu quero tracionar melhor, seria por velocidade. Como é um carro 4x4 e está sobrando tração pelo peso do carro e pela a área de contato com o chão é muito grande, eu acho que por RPM não teria problema algum e daria para fazer uma curva bem bacana. E aí ele pode escolher tipo, uma curva para uso na rua com boost full,
para aumentar, que é tipo um overboost, né? Onde vai botar pressão na cabeça da válvula, e aí ele faz uma curva, eu não fiz aqui a curva, porque senão ia demorar muito tempo, mas ele pode fazer um cruzamento de dois dados, aqui eu coloquei um pouquinho mais abaixo, acima de 60% de TPS e com 0 bar de pressão, ainda na figura acima. Marcão, isso. Ó, com 60% de TPS, com 0 bar, ele poderia, nessa condição, entrar pressão de turbo. Aí eu seleciono a frequência da minha válvula, que é em torno de 25 Hz, e o resto não é importante, porque a gente não vai ter possibilidade de controles, a não ser o seguinte, tá? A saída é uma coisa que é muito importante. Percebam que ele está usando uma PWM por azul. Se eu estiver utilizando por azul, eu sou obrigado a acionar ele por 0 e o outro lado vai ser positivo. Se eu tiver uma por amarelo, eu vou fazer o inverso, tá? Eu vou colocar ele por positivo e o outro lado vai ter um terra. Isso. Então, a amarela, ela é uma... Até nós vamos falar depois um pouquinho sobre instalação. A amarela, ela tem uma característica, ela é uma ponte H e ela permite uma pequena passagem de corrente elétrica para a central, se ela estiver ligada a uma solenoide, por exemplo, se o outro lado estiver positivo. Então é bem comum aí para quem estiver fazendo uma instalação, desliga a chave de ignição e a central continua ligada. Por quê? Porque ligou um amarelo por terra. Então esse é um cuidado que eu tenho que tomar, tá? Eu costumo frisar isso bem, principalmente nos treinamentos. E ainda eu poderia, numa questão de two-step, eu posso colocar um pouquinho de pressão na cabeça da válvula, vai gerar um pouquinho de pressão de turbo. Eu posso colocar aqui 40% do pulso. O que é esses 40? Vamos entender um pouquinho melhor agora para outra imagem, Marcão. Nessa outra imagem aí tem um negócio interessante, tá? O que eu tenho aqui? É uma válvula N75, eu tenho aqui depois a válvula wastegate ao lado do caracol quente da turbina. A válvula N75, ela vai mandar pressão para a cabeça da válvula. Eu prefiro usar pela cabeça da válvula, não gosto muito de usar pelo pé da válvula, como eu falei na live passada, porque eu acho que tem um controle mais eficaz, tá? Então eu colocaria a pressão na cabeça da válvula e contraria o percentual. Se tu botar um pouquinho mais à esquerda, aí tu vai ver ali, ó, 100% e 0. O que é aquele 100% e 0? É que 100% está indo para a cabeça da válvula, da pressão de turbo que está sendo gerada, e 0 está indo para ser readmitido pela pressurização. Se eu tiver, por exemplo, uma relação lá no meu gráfico de 60, 40, 60 está indo para a cabeça da válvula e talvez 60 para a cabeça da válvula dê 1 kg de pressão. 60 pode dar 600 gramas, 60 pode dar 300 gramas de pressão. Aí eu tenho que conhecer cada sistema, porque não é uma pressão conhecida, é um percentual sobre a pressão. E aí, como a válvula wastegate ela tem uma mola interna, essa mola vai determinar a pressão base e a gente vai sobrepor a pressão base sobre aquilo ali. E aí existe a possibilidade de fazer ela com menor pressão. Por exemplo, eu dou um overboost de 100% no início de rotação para calçar a válvula wastegate. Quando chega lá em 4.000 RPM, eu diminuo para 60 e depois para 20. Eu vou tirando pressão da cabeça da válvula e fazendo com que o meu turbo expule mais rápido. E aí eu posso usar aquela válvula que está lá no cantinho lá. A válvula N75 ela vem nos motores, nos carros originais. Aí os motores Volkswagen e Audi é esse modelo, o Fiat também tem. Por que a gente usa esse modelo? Porque esse modelo é compatível tanto para a linha antiga quanto para a linha nova. Ela tem uma impedância que é compatível tanto para a saída amarela de uma linha antiga, como uma saída nova azul ou amarela também, ok? Então eu acho muito versátil esse sistema e tem um controle bem interessante. Não é uma malha fechada, como seria um boost controller. Não é um sistema onde eu estou controlando a pressão da cabeça da válvula, mas eu estou mandando... É melhor do que eu ter um monte de giclê e um monte de boost de botão, né, como a gente fazia antigamente. Eu fiz muito isso. No farol, no lanterna, cena no farol? Não, para quem... Eu tinha um Passat de arrancada. E esse Passat, aquela história da Kombi lá, né, que eu tinha eu já falei isso em outras lives, nós tínhamos uma Kombi que a gente testou o motor do Passat. E aí, uma coisa interessante o jogo falou também na live dele, né, esse Passat ele tinha 4 torneirinhas de gás no meio do console. E aí eu tinha um interruptor de ré em cada garfo do câmbio. Então cada vez que eu engatava uma marcha, a primeira, ele tinha boost de primeira. Quando eu botava a segunda, eu não ligava o botão nenhum na direção.
Tudo era mecânico e tudo tinha. Eu tinha a pressão da primeira, da segunda, da terceira. Eu sempre dava as duas primeiras puxadas sozinho no Tarumã e acertava as pressão, que era o que fazia o carro tracionar. E depois, quando o pneu ia esquentando, ia melhorando, o grip da pista ia melhorando, a pista ia ficando mais limpa, eu ia só colocando mais pressão nas marchas. Então, assim, ó, eu dava a puxada, mas era o feeling, não tinha data logger, né? Data logger era o que a gente sentia. E aí ia botando um pouquinho mais de pressão. Agora seria bem mais fácil, vai ali e mexe numa N75 pelo mapa, né? Ficaria muito mais simples e prático, né? Que ano isso, Bom, 2000? nave 98, 99. Ah, ok. 98. Antes de entrar na faculdade, 98. Isso não existia injeção programável, era carburador. Não Boost tinha por essas. marcha 99, é isso então. 88, 89 já tinha um boost por marcha. Eu já inventava. Na verdade, eu, meu irmão e meu pai. A ideia veio dos três, assim, a gente abriu o câmbio, a gente modificando umas coisas no câmbio em cima da bancada, aí surgiu a ideia de vez de usar, a gente queria botar botão na alavanca, a gente botar botão na alavanca, nós botamos os botões dentro do câmbio. Então, cada vez que engatava uma marcha, ele acionava um botão, e aquele botão ligava aquela solenoide que ligava aquele boost para aquela torneirinha, que Nossa, vazava aquela pressão. vou fazer um só de histórias. Vai ser engraçado, vai ser muito boa essa live aí. Só de Pergunta histórias. pro Diogo, porque foi ele que fez a plaquinha para poder fazer o divisor lá das coisas. Foi ele que. O Diogo é técnico mecatrônica, né, meu irmão? Bom, vamos adiante, pessoal. Uma outra coisa que eu acho muito legal é o controle de marcha lenta, Marcão, por válvula PWM, aquela válvula que eu coloquei antes, né? Essa válvula é essa aqui, ó, que vem na Kombi, ele vem no Calibra, vem no Vectra. Essa válvula, vocês percebem ali que quando eu tenho um percentual lá de 10%, tá bem pouca a abertura dela, né? Vem aumentando o percentual de PWM, ela vem aumentando a abertura. Isso é um sistema que é muito eficaz, tá? Para utilização para controle de marcha lenta. Porque como é que a gente vai fazer o controle da entrada falsa de ar? Através de uma solenoide. E as solenoides normalmente simples, elas têm uma vazão muito pequena. E como ela tem uma vazão muito pequena, esse sistema ele acaba usando só uma saída, o que é muito bom, e ele é extremamente, tem uma boa repetibilidade e tem bastante vazão. Então o custo-benefício desse conjunto é muito legal. Tá? A única questão que a gente tem que cuidar, eu coloquei a ligação elétrica um pouquinho abaixo, sempre que eu ligar por um azul, o outro lado vai ser positivo. E sempre que eu ligar por amarela, o outro lado vai ser terra. Isso eu já comentei, foi exatamente a mesma observação que eu falei da N75 antes, né? Então, porque aqui nós estamos falando de dois atuadores, então são duas saídas. Tanto são duas válvulas, uma válvula que é controle de boost, né, controle de percentual de pressão na cabeça da válvula, e o outro é uma válvula de controle de entrada falsa de ar. Bom, sobre a questão do twist. Oi, vamos lá. O Kaká perguntou se a sua câmera tá no ventilador do teto. Quem perguntou? Kaká hoje. Não, eu pendurei no outro lugar porque esses dias estava muito ruim a iluminação e eu estou usando um outro celular que ele não é boa a iluminação. Então eu pendurei no teto para ficar mais legal, para poder enxergar. Mas eu vou ligar o ventilador, viu, Kaká? Mas eu tava escutando a live dele agora há pouco, e aí tava aquele aluno lá de Minas, da Autobahn, que oficina fantástica. Nós tava olhando agora, eu tava olhando, só tinha uns brinquedos lá, Ferrari, ele sempre de vez em quando me manda umas fotos, acho que é Marcos o nome dele, lá da Autobahn. Putz, o cara tem uns brinquedos lá na oficina dele muito legal. Tava olhando agora. Tá muito legal os lives do Kaká. E ele não prende no ventilador, ele prende num outro lugar, né, o Kaká? Bom, uma outra coisa que eu acho interessante é essa possibilidade de controle do two-step por velocidade. Isso não é uma novidade só da Feltec, outros gerenciamentos já fazem isso, mas eu acho legal quando tu tem um carro de rua. Por exemplo, tu tem um Audi S6, como é que tu vai furar a direção de um Audi S6 para colocar um botão, né? Como é que foi um S3 ou sei lá, um outro carro bacana? É complicado, então tu pode fazer por velocidade se for um carro de rua. Eu circulei ali as duas possibilidades, é bem fácil a programação disso, desde que eu tenha uma entrada de velocidade. Outra coisa que eu acho fantástica, se tu botar um pouquinho abaixo, Marcão, é o diagrama elétrico que gera o software. O ECU Manager, depois que eu fiz todas essas escolhas, ele vai gerar um diagrama elétrico, eu vou lá eu imprimo esse cara e entrego ele para o instalador e digo assim, isso que eu gostaria, esse é o planejamento
elétrico da minha instalação. Na verdade, o planejamento vai um pouco mais adiante, a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Mas seria aí mais ou menos essa ideia, Marcão, para a gente poder iniciar aí um trabalho de instalação. Quem está assistindo a nossa live consegue gerar um diagrama desse com o próprio software da Feltec? Sim, o software é uma coisa importante, o software é gratuito, tá? Você entra lá no site da Feltec agora, e você baixa ele, a versão 4.30, e você pode brincar à vontade. Então, vai lá no cantinho superior, clica, não, cantinho superior do software, Tá. clica novo, tá? Não, por acaso, não. Quem tiver no software, vai no cantinho superior, vai aparecer arquivo, novo, e aí quando eu clicar em novo, ele já vai abrir uma possibilidade de ver escolha a ECU, quais as funcionalidades que você quer, e aí vai fazer um passo a passo para gerar o padrão na própria ECU. Depois que você gerou o padrão, terminou de gerar o padrão, você vai entrar em saídas, configura o que faltou e volta em diagrama elétrico, ele vai gerar exatamente esse diagrama que vocês estão vendo aí. E vocês podem imprimir ele, tem um botãozinho embaixo, manda imprimir e entrega para o instalador. É o que é muito legal. Sensacional. Galera, Facilita, capricha nas né? perguntas, hein? Capricharam? Opa! Vamos lá. Vou pegar uma aqui que o Black Boost GTI mandou. Vai bem de encontro do que a gente estava falando. Aqui, ó. Tá. Envolve a PWM de boost por marcha, que a gente estava falando, porque não dá para fazer por malha fechada. Bom, o que acontece é o seguinte, tá? Quando tu tens um percentual sobre a pressão da cabeça da válvula, tu só está determinando um percentual que está vazando da pressurização. Se tu quer controlar a pressão da cabeça da válvula, tu tem que botar um sensor. Para te poder fazer um controle de malha, né, tem que ter um sensor. Só que é uma coisa bem importante, tá? Quando a gente controla a pressão, é a pressão da cabeça da válvula e não da pressurização, não da admissão. Aí por que não pode ser pela admissão? Porque tem muitas variáveis. Então existe a possibilidade do sistema se perder. É muito mais fácil a gente... É muito mais eficaz, melhor dito, é muito mais eficaz se controlar a pressão na cabeça da válvula com uma válvula de incremento e uma válvula de alívio, que eu vou mostrar daqui a pouco na FT550, tá? Então, quando tu tem uma válvula de incremento e uma válvula de alívio, eu estabeleço, olha, eu quero colocar 1 bar na cabeça da válvula. Se eu tenho 1 bar na cabeça da válvula e tenho lá 400 gramas na mola, teoricamente eu tenho 1,4 kg. Por que teoricamente? Porque existem duas forças que a gente não está considerando. Uma da membrana por baixo, que sempre está ligado lá, a válvula Wastegate está ligada direto na pressurização, então entrou pressão de turbo, vai entrar por baixo da membrana e vai ter uma força de reação contra a força da mola. A força do boost está paralela da mola, e aí tu tem uma última força, que é a contra-pressão de escape. Que essa, por isso que é interessante às vezes a gente medir. Inclusive eu coloquei lá na 550 como uma possibilidade de medir a contra-pressão de escape. Quando a gente entende todas essas forças, inclusive se você tiver curiosidade, no manual do Boost Controller antigo explica já isso, no Boost 1, no Boost 2, explica como calcula, tem a equação, como é que a gente calcula a pressão e como é que a gente consegue acertar esse sistema. E por isso que muitas vezes num carro de arrancada, quando tem muita contra-pressão de escape, tem que colocar 5 bar de CO2 para ter 3 bar de pressão de turbo. Por quê? Porque tem muita contra-pressão de escape, tá ok? Entendi. O Jean perguntou se tem saída amarela na 450. Não tem. Ela só tem saída azul. E por um dos porquês que ela também não controla a borboleta motorizada, ela só tem saídas azuis, não tem saídas amarelas. Não tem ponte H. Perfeito. Deixa eu ver mais uma. Perguntando se o arquivo vai estar disponível. Esse arquivo que a gente acabou mostrando para eles, o Word, se vai estar disponível. Sim, tá liberado, né? Tá no nosso link lá, no nosso perfil. É só clicar lá, tem o link do Telegram, é só baixar. Aí tem uma pergunta aqui do Fábio Gouveia. Válvula MAC de 3 vias ou 2 injetores? Qual a diferença de MAC? Ou qual a diferença de funcionamento? A válvula MAC de 3 vias é exatamente a válvula N75, tá? Existe válvula MAC que é exatamente igual ao corpo de válvulas de injetores, tá? Existem as duas formas. A diferença é exatamente o que eu expliquei. Uma, existe a possibilidade de controlar a pressão da cabeça da válvula com válvula de 3 vias também. Aí eu economizo, eu uso a função Boost Controller, eu uso só uma saída e uso um sensor. Tem como fazer isso, tanto com a válvula MAC quanto com a válvula N75. A vantagem de fazer com 3 vias é economizar uma saída.
no caso da 450. A desvantagem é que quando tenho duas válvulas fazendo o controle, uma de incremento e uma de alívio, eu posso utilizar um sistema de reservatório de pressão, que seria o reservatório de CO2. Na de 3 vias não é possível. Então, por exemplo, eu quero 2 bar na cabeça da válvula, mas só tem um na pressurização. Como é que eu faço? Não tem. Então ele vai ficar aberta a válvula de incremento até chegar naquela pressão. Então, quando eu tenho válvula de CO2, eu sou obrigado a usar ou uma válvula MAC igual a 2 duplas, né? Entrada e saída, ou utilizar um corpo de injetores daqueles. Ou as válvulas dos boost antigo. Duas perguntas que não estão a ver assim, exatamente o que a gente está falando agora, mas perguntaram justamente do Knock Meter, por que foi descontinuado ele? Acho que 3 perguntas aqui É uma que a gente pergunta bem recebeu. interessante, tá? O NockMeter, ele foi uma ferramenta que as pessoas elas julgavam que era que nem uma sonda de banda larga. E ali ligava 2 fios, olhava um número e resolvia o problema. E não é assim, tá? O NockMeter, para a gente poder utilizar ele, primeiro eu tenho que saber calibrar ele no motor, para separar tudo que é ruído de tudo que é uma possível ruído de detonação. Porque o Knockmeter ele vai medir, ele é um microfone, né? E aí esse Uhum. microfone ele vai medir a vibração no bloco. E aí só que meu motor ele tem lá barulho do pistão, ele tem barulho do funcionamento, ele tem barulho do tucho, ele tem barulho de um monte de coisa. Aí o que eu faço? Eu faço meu motor funcionar e isolo tudo que for ruído. Isso aqui é ruído do motor. Vou lá e forço uma detonação. Isso aqui é detonação. E aí eu vou criar uma condição para enxergar o que é ou um princípio de combustão anômala ou o que é o ruído do motor. Mas as pessoas não tinham esse conceito, tinham dificuldade de entender. Eu trabalhei vários anos nos treinamentos nível 1, falando sobre Knockmeter, era um dos assuntos que a gente falava na parte de acerto. Mas o que acontece? Uma fábrica, ela vive de quê? De venda, de Venda. resultado. Chegou um momento que o pessoal me chamou numa reunião e tu vai ter que descontinuar, porque quem sou eu para dizer que não, né? Então, são números a gente não pode... Como não vendia, eu guardei meus 2.0 que estão na caixa guardado e eu uso. Mas as pessoas não compravam porque não sabiam usar. E mesmo... aí eu vou dar uma outra realidade. Onde é que a gente vai usar isso? Num dinamômetro de bancada, onde o cara tem paciência, vai lá, vai calibrar, vai fazer todo o processo. Num carro de rua ou num dinamômetro de chassi, se eu não tiver o procedimento correto e não tiver a paciência, eu não vou conseguir fazer o que deveria. E uma outra coisa muito importante, tá? É que hoje a gente trabalha com outras maneiras e com combustível com mais octanagem. A maioria dos projetos que a gente faz é etanol. Etanol não é que não detona, ele detona, ocorre, mas eu tenho que fazer uma cagada muito grande. Então eu chego perto da cagada, me afasto dela e acabou. Desculpa a expressão, mas é muito simples de. A gente ataca a causa da detonação, né? E não resolve o problema depois que ela acontece. Eu tenho um vídeo que eu passo no treinamento nível 1 que eu acho fantástico, que é de um cara chamado Steve Dinan, que ele é um dos maiores customizadores de BMW nos Estados Unidos. E ele fala um negócio muito interessante. Existem 3 formas de tu brigar com a detonação. Atacar a causa. E aí, como é que tu ataca a causa? Tu vai lá, bota um sensor de pressão no cilindro, tu identifica, tu vai lá e resolve e programa. Existe a forma de tu identificar depois que ela já aconteceu, que é o Knockmeter. E existe a forma de tu evitar que ela aconteça. Cria um mapa onde nunca vai chegar perto daquilo ali. E é mais ou menos o que as pessoas têm feito, né? Elas ficam um pouco afastadas. E na minha opinião, ganhou potência, ganhou potência, ganhou potência. Quando está no pico lá da máxima potência, é ali que está perigoso. Então parou de ganhar potência, quando para de ganhar, volta um pouquinho. Não vai gerar aquele problema. Vocês já fazem isso no workshop de vocês e não tem... mas é legal entender a ferramenta, eu acho bacana quem quer estudar um pouquinho mais a parte motora, mas às vezes as pessoas querem construir a casa pelo telhado e não querem construir a casa pela fundação. Né? Tem uma outra pergunta aqui, se o alvo da pressão no coletor tem metade da pressão da carga da mola, dá para fechar a malha com ajuste aberto de P&D? Eu acho que é essa a Não, mas pergunta do cliente.
Não, não existe controle de pressão O único controle de pressão que a Feltec usa é para limitador de pressão. Ou seja, chegou num determinado nível de pressão, olha, eu quero que com 4 bar proteja. Com 4 bar ele vai atacar a válvula Wastegate, ele vai tirar a pressão da válvula Wastegate para que limite aquela pressão e funciona muito bem. Não existe malha fechada, não existe sistema de malha fechada hoje para nossa principal aplicação, que é carro, rua, arrancada, circuito, que funcione com... Porque é muita variação, são muitos parâmetros, é muita contrapressão de escape, é muito mais complexo e não tem não que não funcione um sistema com PID, né, que seja proporcional, integral e derivativo, mas existe a possibilidade dele não chegar no target e não ser tão assertivo. A gente tem que entender que quando a gente fala de um carro que percorre um oitavo de milha em 3 segundos, não dá tempo para ficar pensando e achar o alvo da pressão, entendeu? Então a gente trabalha com algumas coisas muito extremas e esses projetos não permitem um erro. 300 gramas talvez seja o que vai perder a tração no drag radial. Então, ou 300, 400 gramas, que é aquela extrapolada do controle de pressão que ele não fez e demorou para buscar. Se demorou 2 décimos de segundo, ferrou a puxada. Então, assim, a gente tem que trabalhar com o que é o mais confiável possível. Por isso que a gente usa pressão na cabeça da válvula e a gente não faz nada diferente do que todas as outras empresas sérias fazem para esse tipo de controle. Falando de pressão, contrapressão de escape. Até quanto é um valor seguro ou aceitável de contrapressão de escape? Galera, bom, contrapressão de escape é um negócio muito interessante, tá? Primeiro porque depende do que é o foco. Eu vou olhar, é um carro de arrancada ou é um carro de rua ou é um carro de montadora? A montadora, ela vai proteger, ela não vai olhar para a contrapressão de escape, ela vai olhar para a temperatura de escape. Por quê? Depois de uma determinada temperatura no escape, vai estragar o catalisador e ela vai ter que dar garantia desse catalisador. Então, por isso que a gente pega, por exemplo, um carro turbo original de fábrica, na primeira puxada tem lambda 82 na gasolina. Na primeira tem 84, na segunda tem 82. E depois que está quente o ar e o intercooler não está dando mais conta, ele dá lambda 77, para baixar a temperatura de escape, para não estragar o catalisador. Isso na gasolina. Então, quando a gente fala de contrapressão de escape de motores para carros de extrema performance, eles vão trabalhar lá no máximo 1 para 1. Porque tudo que for mais do que 1 para 1, ou seja, 1 bar na pressurização, eu vou ter 1 bar no escape. Tudo que for mais do que isso, a cada 100 gramas que eu perco, eu estou gerando um contratrabalho e esse contratrabalho está perdendo HP. Então é melhor que eu vou lá e que eu dimensione o meu turbo. Então, só que existem casos onde se quer expular a turbina mais rápido e se explora regiões. E o que é um número que eu tenho, tá? Não é um número, não é verdade absoluta, eu não sou o dono da razão. Mas por exemplo, quando eu estou fazendo um monitoramento de um carro de circuito ou coisa parecida, até um carro de rua, até 1.4 bar em relação à de admissão, a gente tolera, mas não é desejável. Tolerar é uma coisa, não ser desejável é outra. E eu monitoro a temperatura de escape também. Quando as duas coisas estão muito altas, tu tem que atacar. Ou abrindo a válvula Wastegate e baixando a pressão de turbo, né? E aí tu vai baixar a contrapressão de escape. Ou tu vai ter que usar uma mistura mais rica, que vai aumentar o volume do escape ainda e às vezes piora. Então tem que ficar trabalhando com várias questões. O certo é usar a regra do Kaká, eu vou usar a turbina maior que tu conseguir carregar. Aí não vai ter problema de contrapressão. Pronto. E não é o caso do carro de rua, né? Por isso que a gente se preocupou lá com a turbina aí no projeto do Marcelo, de não trabalhar com um eixo muito pequeno, justamente porque, por mais que seja um motor 2.2, não é um motor muito grande, mas a contrapressão de escape é um negócio que, dependendo do uso, né? Aí o pessoal chama de uso militar, né? Quando o uso militar, daí não tem salvação, daí vai dar contrapressão. Última pergunta, falando de contrapressão de escape. Local de instalação do sensor de contrapressão de escape. Já recebi umas 3 ou 4 perguntas dessa aqui. Uma coisa assim, ó, o pessoal às vezes fica preocupado. Vou usar um sensor PS10 normal. Eu vou usar um tubo. Normalmente o pessoal usa tubo de cobre. Pode ser um tubo de metal, pode ser de aço, mas vou dar o tubo de cobre por causa da troca de calor. E aí eu vou fazer uma espiral. Por que eu faço essa espiral? Justamente para afastar ele, para ele trocar calor, né? E aí, porque o que acontece é o seguinte, o tubo vai estar cheio de ar atmosférico e ele vai estar vedado numa ponta e vedado na ponta com o sensor nessa ponta aqui, nessa extremidade.
Quando ele tiver contrapressão, ele só vai empurrar aquela coluna que está lá dentro. Então ele não vai sair esquentar o sensor, ele não vai estragar o sensor. E sempre eu vou colocar antes da turbina, antes do eixo da turbina. Tem algumas pessoas que botam na carcaça quente do turbo, né? Tem algumas pessoas que botam dois, que nem o Zé, eu já vi fazer isso. O Stout ele usava uma vez num Força Livre, ele usava duas contrapressão, ele media nas duas volutas do bipulsativo. É para comparar um lado com o outro. É interessante, é legal assim, de ver se está equalizado, inclusive o coletor. Eu acho legal. Mas normalmente se usa pode ser um Y, e usa e aí tu mede a contrapressão antes do eixo da turbina, né? Então pode ser em qualquer ponto do coletor. Porque vaso comunicante não vai fazer diferença nenhuma. Falando de contrapressão de escape, mas vamos falar de IGT. A gente conversou um pouquinho e o Evandro perguntou, para medir a temperatura do escapamento com um termopar, que a gente tinha colocado lá que era um termopar principal, é melhor pegar de um cilindro ou Não, eu gosto de pegar o EGT geral antes da chegada. Tem a flange, por exemplo, vai ter uma flange T3 aí nesse turbo. Aí antes da flange eu vou colocar um EGT com 15 milímetros para dentro. Então eu vou furar, vou colocar o que eles chamam de bucin, né? E aí ele vai ficar 15 milímetros para dentro medindo a temperatura antes da chegada da voluta. Então, poderia medir na voluta do escape? Poderia, mas daí às vezes isso judia demais estraga, pode exagerar a temperatura, né, naquela região, e aí pode estragar o termopar. Cuidado, tá, pessoal? Quando for usar termopar, existe dois tipos de termopar, o com a junta resinada e com a junta fechada. Usem sempre que for para escape, junta fechada, ou ponta fechada, não ponta aberta, porque ele é mais resistente e vai ter uma maior durabilidade. Mas instala aí tipo 15 milímetros para dentro, na união de todos os tubos, né, um pouquinho antes de chegar na flange do caracol quente da turbina. Agora vamos voltar para a instalação. Vamos voltar para a instalação. O Fabrício perguntou, vai instalar 3 bombas de combustíveis. Vamos chegar lá. Então tá. Deixa para o próximo. Não, pode perguntar, vamos responder. Você precisa de um relé master para acionar os 3 relés das bombas ou não? Bom, quem é que perguntou, Fabrício? O Fabrício. Fabrício, na minha opinião, se tu está usando 3 bombas, tem alguma coisa errada no teu projeto. Tá? 2 é o limite. É uma opinião, desculpa, eu não sou o dono da razão. Tu tem que escolher bombas com maior vazão, porque 3 é um problema. Se uma delas estiver ruim, tu não sabe quem é que está. Até 2 é viável. O ideal é que se use uma, né? 2 passa, porque é fácil de testar. Mas eu não usaria 3 de modo alguma. Mas se for utilizar 2 ou 3, o que acontece é que tu tem que saber qual é a corrente solicitada. O fabricante vai dizer qual é a corrente. Por exemplo, se tu tiver uma Weldon 2345, eu já te digo que ela vai consumir 18 amperes. Se tu tivesse, por exemplo, aquela que a gente escolheu lá interna, que é uma Valbro 450, a Valbro 450 ela chega a pico de 14 amperes, 12 amperes chega a pico de 14. Então eu tenho que ter uma ideia de dimensionamento do meu relé que possa atender todas as bombas. Ok? Então, eu usaria um único relé para todas as bombas e um relé de boa qualidade. Mas 3 bombas já está ultrapassando, eu não sei qual é, daí teria que medir corrente, ver como é que vai ser feito essa ligação. Usaria, na minha opinião, daí eu teria que dividir para 3 relés para não ter nenhum problema. Que também é outra fonte de problema, porque o relé é uma coisa mecânica, né? Por mais que quando tu tem um relé, tu já sabe ali, tem que consertar um relé, um estragou. Mas quando tu tem 3 comandos, e às vezes eu acho que é um pouquinho delicado isso, né? Eu não gosto muito de utilizar esquadrilha de bomba e vários comandos. Perfeito. Tem mais algumas aqui, mas se quiser a gente pode ir seguindo aí no nosso cronograma. Quanto tempo nós temos, Marcão? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, 20 Temos minutos. 20 minutos, Bom, Marcão, uma coisa que eu acho interessante da gente falar, tá? É que se eu tivesse a possibilidade de colocar uma 550, qual é o benefício? Eu instalaria a mesma a 550, mais uma Nano, mais uma Spark 5 e mais uma ETM1. Eu não mudaria muitas coisas, só que eu acrescentaria alguns sensores. Aí eu teria, por exemplo, se puder mostrar a lista para o pessoal aí. Então eu teria aqui entradas. Eu teria primeiro conta-pressão de escape. Eu teria o two-step agora com botão, TPS, pressão de óleo, temperatura do motor, pressão de combustível, temperatura do ar. Eu gosto do GT geral,
Depois, quando a gente falar de acerto, a gente vai entender o porquê que eu tenho eu gosto como segurança, né? Uh, Quanto à pressão de escape e EGT, seria bem legal, mas não precisa ter a vida inteira do carro. Uma vez que eu já conheço que ele não tem conta-pressão e que não vai dar problema, eu posso substituir por outro sensor. Mas para um momento de acerto é interessante. O EGT eu gosto sempre, tá? Pressão da água. Esse sensor eu acho muito legal. A primeira vez que eu vi esse sensor sendo utilizado foi no carro do Anderson, no Calibra, e ele usava na época uns parafusos elásticos no cabeçote, e aí o carro de uma hora para outra começava a expulsar água, não sabia o que era, era o parafuso que modificava, ele subia o cabeçote e voltava, e quando subia o cabeçote e voltava, pressurizava o sistema. Então, uma das coisas que eu acho interessante, ele vai te avisar quando está alguma coisa errada, está fugindo pressão de compressão para a câmara d'água. Uh, eu acho que uma coisa bem interessante, o sensor FlexFuel e acertar o FlexFuel, porque é um sensor barato, tá? É um sensor da Continental, é um sensor com um custo muito baixo e com um resultado talvez muito legal. Porque o que acontece? Aqui no sul a gente tem um problema que, por exemplo, o pessoal que gosta de viajar para o Uruguai, lá não tem álcool. E se eu fizer um carro desse, eu tenho que ter um outro mapa, né? Ou outra condição. E aí quando eu botar gasolina, ele tem que reconhecer. Eu até poderia ter outro mapa, poderia. Mas eu acho que eu coloquei aqui como um recurso, um benefício que a gente pode utilizar. Aqui a gente pode deixar o botão do ar-condicionado passando por aqui para ter um controle do ar-condicionado e daquela válvula PWM para ela acelerar quando liga o ar-condicionado. Então, passaria a controlar uma entrada falsa também pelo ar-condicionado ligado. Pressão da válvula Boost Gate para ter o Boost Controller. Agora sim, usar um Boost Controller poderia ser com válvula de 3 vias, poderia ser com duas saídas. Eu usaria com duas saídas já. Eu acho interessante usar com duas saídas. E aí eu coloquei aqui a velocidade frontal e a velocidade traseira. Mais para monitoramento, esse carro tem um sistema, não é Haldex, né? Ele tem um sistema de torcing no meio do carro, o que é muito eficaz, mas às vezes dá uma pequena diferença de velocidade. Mas por questão de curiosidade e monitoramento, se a gente quisesse fazer uma brincadeira aí de andar com o carro e aí poder acertar algumas coisas, tá? E aí, como a FT500 ela também tem um acelerômetro, o acelerômetro funciona como se fosse a quinta roda. Então eu poderia ter a velocidade da tração do eixo dianteiro, do eixo traseiro, e eu teria a velocidade real do carro ainda, com o acelerômetro. Então eu acho a 550 ela tem um custo-benefício fantástico. Ela custa o valor que ela tem que custar para o benefício que ela traz, né? Mas para alguns projetos ela realmente fica um valor um pouco alto, então a gente entende que nem todo mundo tem a condição de adquirir uma 550, né? Aí eu coloquei, aí eu já usaria, tá sobrando saída, usaria todas elas no modo sequencial e não usaria lá no modo multipoint, que nem a gente usou na 450. Aí usaria o acionamento do ar-condicionado também, eletroventilador, bomba de combustível e ainda sobrou duas azuis e duas amarelas, tá? Onde o controle do boost controller seria nas duas azuis finais aí, na azul 11 e na azul 12, e usaria na amarela a válvula PWM. Não esquecendo, se a gente usar a válvula PWM pela amarela, eu sou obrigado do outro lado colocar terra e a válvula PWM vai ser acionada por positivo, né? E aí eu botaria um botão de partida que eu acho legal, eu acho fantástico a partida na tela. E uma outra coisa que eu acho bacana é a possibilidade de troca de mapa por botão. Também botaria um botão de troca de mapa, tá? E Perfeito. aqui o diagrama elétrico abaixo. Vocês vão ver o diagrama elétrico gerado pelo software também. Só que agora o que acontece? Na 450 a gente tem um conector de 26 vias. Agora a gente tem dois conectores de 26 vias, então a gente esbanja entradas e saídas comparado, né, ao projeto anterior. Então essa é a ideia. Tá? Então, mostrar tudo aqui do primeiro conector e depois eu mostro do segundo.
É uma coisa interessante de comentar com o pessoal. Quem quer fazer é intercambiável, tá? Eu tenho uma 450. Vamos imaginar o Marcelo, ele, olha, eu quero partir para uma 550. Eu preciso desligar e fazer um chicote novo? Não. Ele vai conectar o conector da 450 na 550 e vai colocar um conector auxiliar, que é o B, e vai colocar tudo que ele queria colocar a mais. Então, assim, é compatível a instalação. Ele não vai perder a instalação. Ele soma a instalação, tu entendeu? Entendi. Perguntaram muito, Christian, Ó, do falando o do Gear aí, eu acho que é o Marcel. é ele mesmo, ele mesmo. O Marcel, como esse carro é um carro de rua, é um S6, e o S6 não tem não é um sistema de engate rápido, então não teria por que usar o Gear Controller. Eu até tenho uma coisa interessante, tá? Na Audi do meu irmão, eu uso o Gear Controller com câmbio de LCU, kkkk. Esse cara é fora de série. Na minha opinião, um dos profissionais. A gente tem muitos profissionais competentes hoje no Brasil, mas eu conheço ele há muitos anos, é um cara fora de série. O Jax também é outro cara fantástico. Galera toda assistindo, grandes amigos assistindo. Isso que é a parte legal das lives, né? Tu encontrar Com os certeza. amigos aí. Eu vou fazer Mas uma live com o Marcel. a Audi do Diogo a gente usa um câmbio com sincronizado para auxiliar a queda de troca de marcha. Então, com um câmbio meio acima de 8.800 ele bloqueia. E a gente consegue trocar marcha 9.400 com o Gear Controller, mas daí eu uso o Gear Controller para forçar uma queda repentina do motor para que consiga facilitar uma troca de marcha mais rápida. Tá? Uhum. Bom, agora a parte um pouco mais teórica sobre instalação. O que eu acho interessante a gente entender? Eu sempre faço uma pergunta assim em sala de aula: por que saber instalar uma injeção programável? Né? Essa acho que é a primeira pergunta, porque eu sou de uma geração que a paixão era pela mecânica, não por fios, né? E é meio que do mecânico, assim, que ele meio ojeriza a fios, né? Então, primeiro porque o mundo mudou, né? As coisas evoluíram e evoluíram drasticamente. Hoje a gente não vive mais sem eletrônica, não vive mais sem esse conhecimento. E outra coisa está ali na resposta, simplesmente porque 60 a 70% dos problemas gerados em uma injeção Fueltech está relacionado com má instalação. A gente tem aí muitos números gerados aí pelo nosso suporte técnico, pela nossa manutenção, e isso é uma realidade. Ainda muita gente comete erros na base da casa. E aí isso dificulta outros problemas. Então, assim, isso vai gerar mau funcionamento do. Aí, imagina o seguinte, né? Bota um pouquinho abaixo a imagem para nós aí, Marcão, onde tem a EFT e os sensores e atuadores. Esse é o conceito, é que nem o corpo humano, né? O que é a AFT? É o nosso cérebro. O que são os sensores? É os nossos sentidos. E o que são os atuadores? São os nossos músculos. Então, se o meu sensor TPS captar uma informação errada, mandar para a minha AFT, ele vai executar o tempo de ação inadequado e eu não vou conseguir acertar. Então, assim, a base, o mau funcionamento, falhas intermitentes, dificuldade com acerto, está muito relacionado com instalação. Então, assim, essa interface entre sensor, ECU e atuador é indispensável uma comunicação adequada. Se a minha comunicação tiver ruído, se a minha comunicação tiver problema, eu vou ter problema no funcionamento. Então, e aí uma das coisas que o pessoal acha que a AFT é uma caixinha de milagres, como eu já falei. Um dos problemas maiores é que a pessoa não ataca a origem do problema. Se a origem do problema é um ruído que está sendo captado por um sensor, como é que eu vou resolver o problema lá na FT, na programação? Não tem como, pessoal. Aí, às vezes, é o seguinte, ó, o carro tá rico, a marcha lenta tá gorda. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá no TPS que está gerando uma variação de TPS que não existe. Entendeu? Então, eu acho que é mais uma ideia assim conceitual que a gente tem que absorver um pouquinho mais esse conhecimento sobre instalação, um pouquinho mais sobre condições de fio. E não é por acaso que a gente tem profissionais aí como o Cristiano Espúrio, o Pancho, o Bitsky, o Polaquinho, o Cristiano Pestana, uns caras que são
viraram referência hoje, o Neném da Draft. Desculpa se eu esqueci de alguém aí, tem um monte de amigos e um monte de alunos aí que trabalham com isso. Oi? Franciele 747, NF E Costa, um monte, muito. obrigado, obrigado. Tem o NC lá de Brasília também. Dá pra ver o quanto que mudou hoje em dia essa questão. Ninguém gostava, ninguém prestava atenção, e realmente já vi muitos problemas, Christian, na época que eu trabalhava na revista, que eu visitava várias oficinas Sim. diferentes, e você encontrava, o pessoal ligava o carro, a injeção ligava, desligava. Você sabe que não é o problema da injeção, você sabe que é um problema da instalação. E uma coisa que eu acho que ainda, primeiro, acho que o primeiro passo foi fazer uma instalação funcional. Cara, a instalação funcional ficou bem, está funcionando, está tudo bem, não está gerando problema. O segundo passo foi a questão estética. Eu achei muito legal as pessoas buscarem uma. Exatamente, eu estava acompanhando a live do Kaká. E o Dudu Montana falou uma coisa muito interessante, que o Kaká foi uma das referências no Brasil para carros caprichados, né? Teve lá, eu acho que o Escort foi uma boa referência também. Teve uns caras assim que fizeram uma revolução nesse meio, porque trouxeram carros perfeitos, mas a instalação elétrica foi um negócio assim, tipo. E aí tem que dar o nome para algumas pessoas. Acho que o cara que a gente mais, que pelo menos que eu lembro, assim, que o primeiro que eu vi um chicote de verdade no Brasil, bem acabado, o Neném da Draft. Tá? Mas o divisor de águas foi quando começaram a usar termorretrátil com o nome do instalador, aquela coisa. E eu acho que o Pancho é uma referência, o Cristiano Spuro é uma referência. Tem uns caras que eles deram uma descolada, fazem um serviço assim que tem que tirar o chapéu. Tem um instalador aí de São Paulo que ele tem um logo amarelo. Desculpa, ele tem um nome diferente. Eu não vou lembrar, mas ele faz um serviço fantástico também. Tem muita gente nova que está se interessando para essa coisa mais high-end, né, de instalação, uma coisa mais, mais bem elaborada, com mais acabamento, com isso eu acho fantástico. Tem mercado e isso é muito. Esse mesmo é Haruki. Haruki. Obrigado, Haruki, esse mesmo. Fantástico. Eduardo era, Então, assim, Oi? foi o Eduardo Bittencourt, que trabalhava na Protone, que também fazia chicote da Twizy. Ele que escreveu do Haruki, que lembra. Legal. Obrigado, Eduardo. Obrigado pela contribuição. E tem a Twizy também, faz um serviço muito bacana. O chicote do meu carro, da minha BMW, é da Twizy. Então, assim, cara, tem uns caras que fazem um serviço tão bacana. Então, uma coisa legal, existem treinamentos de chicote motorsport. O Renato da Wiring System faz esses treinamentos que também é uma coisa bem legal. Então já existe informação, a coisa não está mais fechada numa caixa. E isso eu acho muito legal. Se tu mostrar tem uma coisa bem legal que eu gosto de mostrar, Marcão, mostra ali a imagem. Então assim, ó, um pouquinho abaixo disso aí tem um diagrama ali, ó, em verde, entrada de dados, né? Os sinais são processados dentro da ECU, né, da Feltec. Ele vai enviar os dados para o atuador, mas também vai guardar no sistema de aquisição de dados, ou eu também vou poder olhar em tempo real na minha ECU. E uma das coisas que a gente, pelo menos eu fico cada vez mais viciado em dados, né? E muitas vezes a gente pega um erro num log, ele pega um erro numa coisa que foi gravada. Então, assim, pessoal, é indispensável vocês entenderem esse fluxo. Se vocês entenderem o conceito desse fluxo aí de entrada de dados, processamento da informação, saída de dados ou aquisição de dados, isso tudo vai facilitar a vida de vocês em termos de instalação, diagnóstico, entre outras coisas. E, galera, tempo é dinheiro. Perdeu dinheiro, perdeu tempo, perdeu dinheiro na oficina, né? Isso a gente já falou. Bom, vamos adiante um pouquinho. Eu gosto de citar, isso aqui eu falo no meu treinamento a gente fez a gente desenvolveu um treinamento de instalação Feltec e baseado em algumas coisas importantes. Isso tudo são pequenos detalhes que a gente fala lá no treinamento de instalação. Inclusive tem vários alunos aí várias pessoas que estão instalando, inclusive a gente tem recebido muito feedback positivo do treinamento. Ele é uma coisa assim mais voltada para a parte mais simplificada de instalação, voltado para a Feltec. Aquele cara que ele quer fazer na garagem mesmo, ele quer entender que mundo é esse, ele quer dar um pontapé inicial, esse é o treinamento, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer são 3 perguntas que vão facilitar o nosso planejamento. Quais são essas 3 perguntas, tá? Primeiro, o que conectar? Então, eu vou fazer uma lista de todos os modos e equipamentos que eu vou conectar no meu carro. Depois,
eu vou buscar informação, o pinout de todos esses itens, né? Então, sensores e atuadores. Primeiro, uma das coisas básicas que eu vejo o pessoal erra bastante. A pessoa não sabe como funciona um TPS, não sabe como funciona um sensor termopar, não sabe como... Se eu não sei o princípio de funcionamento daquele sensor, eu não vou conseguir instalar, pessoal. Eu não consigo colocar um motor no sincronismo, eu não consigo colocar uma correia dentada se eu não sei como é que funciona o motor. Até sei, se eu vou lá e colo as marquinhas, mas isso eu acho que daí é recorta e cola. A gente não aprende, né? Então, uma das coisas muito importantes, aprendam o princípio de funcionamento das máquinas elétricas, sensores e atuadores, tá? Depois, uma coisa bem importante que eu vejo dentro da parte de planejamento é onde passar e onde conectar. Para onde sai e para onde vai. E aí tem uma coisa que eu acho muito interessante, isso eu aprendi com o Renato no treinamento dele, que é a parte de roteamento. Eu tenho que fazer uma previsão, qual é o caminho, se vai ter ruído, se vai ter calor, se onde eu vou passar vai oxidar com o tempo aquela conexão, se tem umidades. Então eu vou ter que criar uma ideia lógica, tipo, qual é o caminho que vai fazer? Nesse caminho vai gerar algum problema, não é melhor eu desviar? E aí a detecção de áreas críticas, né? Ruído magnético, calor, acesso, vibração. Aí eu vou lembrar de palavras do Kaká de novo, né? Não adianta eu fazer um chicote lindo que passa por cima do cabeçote, eu não consigo tirar o cabeçote no meio da puxada. Então eu também tenho que pensar em manutenção. E levantamento de pontos e divisão de emendas do chicote. Isso é uma outra coisa. Emenda é uma fonte de problema, né? Então sempre que eu puder não emendar, melhor. Mas se for uma emenda necessária e bem feita, o que é uma emenda bem feita? É que eu vou vedar ela, não vou ter acesso à umidade, eu vou usar um material nobre para vedação, eu vou crimpar, eu vou utilizar um conector circular lá bem executado a emenda, aí é outro caso. Então assim, emenda pode ser fonte de problema, mas se eu tomar todos os cuidados, eu vou minimizar esse futuro problema, né? Buscar a facilidade de manutenção, como eu já falei, em sistemas através da escolha de layout do chicote. E aí vem uma coisa importante, desenhar um diagrama 1 para 1. Isso a gente faz numa papel A4, uma folha A4, pessoal. Eu vou lá e desenho um diagrama 1 para 1. Olha, ele sai daqui e vai ali. Qual é o comprimento desse ponto? Eu não preciso fazer um diagrama elétrico unifilar perfeito no computador. Não, galera, faz um negócio bem simples. Vou mostrar daqui a pouco um exemplo bem simples para vocês. E por último, como conectar. Escolher e dimensionar o tipo de condutor, o conector que eu vou utilizar, qual o tipo de comando. Aí vem a escolha do relé, se eu vou usar 2 relés, se eu vou usar um relé só, eu vou usar um relé de estado sólido, eu vou usar um relé relavedado, eu vou escolher o material que eu vou utilizar, porque eu quero longevidade, eu não quero mexer no chicote elétrico, eu quero chegar na pista, eu quero andar com o meu carro e andar, eu não quero, ou um carro de rua, eu não quero parar no meio da rua. Então eu tenho que fazer previsão, né? E uma coisa bem importante num circuito elétrico também é se prever a parte de proteção, né? Que eu posso ter proteção através de disjuntores para correntes muito altas, mas eu também posso ter através de fusíveis. Inclusive, o Renato apresenta para nós uns fusíveis bem interessantes, que ele é um fusível, que ele é um disjuntor, ele abre também, que tem essa possibilidade, só que é muito caro, né? Então é melhor ir lá trocar o fusível. Então eu tenho que me preocupar com cada circuito elétrico que eu vou instalar. E uma das coisas que a gente tem um treinamento gratuito lá na FT Education, que a gente fala sobre conceitos de eletricidade, circuito elétrico, conceito de circuito elétrico, né? Que eu vou ter uma fonte, que eu vou ter os condutores, que eu vou ter uma chave, que eu vou ter... Eu tenho a minha carga, então eu tenho que ter uma ideia do que eu estou fazendo, certo? E aí, por último, se tu subir um pouquinho... Mais um minuto, aí está a vista explodida do carro e onde que eu coloquei cada um dos itens. Isso faz parte do planejamento, na minha opinião, Marcão. Tá? E se tu botar um pouquinho abaixo, tem o chicote, o desenho 1 para 1. Esse seria um desenho bem simplificado, 1 para 1. E muito funcional, né? O desenho, muito funcional. Muito funcional, muito fácil. Tu vai ali, faz e tal. Isso aqui já vira um planejamento para outros carros. Então, galera, eu acho que é isso que a gente gostaria de falar sobre instalação. Tá? E aí o resultado final, bota um pouquinho lá mais para baixo, só Marcão. Só o resultado final. Aí uma foto do meu grande amigo Cristiano Spuri. Estava lá, acompanhei a instalação desse carro. Hein?
Com certeza, foi tu que fez o vídeo, por isso que eu coloquei aí. Tu que fez o vídeo desse carro, eu uso no treinamento até hoje. E aí tem uma coisa muito importante, tá? Num treinamento a gente vai conseguir o conhecimento. Habilidade e atitude são coisas que vêm com o tempo. Então, pessoal, se vocês buscam. O que vocês vão buscar num treinamento? Conhecimento. Habilidade e atitude é coisa que é pessoal, você tem que trabalhar. Perfeito. 29 segundos para acabar. Esse arquivo vai estar disponível no nosso grupo lá do Telegram. O link está lá na bio. Só clicar ali e tá lá. Já está até disponível lá. Só baixar. Tá bom. Semana que vem, as perguntas. Abraço. Semana que vem as perguntas. Valeu, galera. Muito obrigado. 160 pessoas. Obrigado mesmo, Christian. Até a próxima Valeu. segunda-feira, então. Abraço, Tchau. galera. Tchau, tchau. Boa noite.